Bom, vamos adiante, vamos virar a página, vamos falar agora do falamos do ex-governador, agora do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, que continua sua maratona de entrevistas para apresentar o plano de governo do PT. Nesta terça-feira, os dois principais jornais aqui da cidade, a Folha e Estadão, deram destaque à conversa com o petista. Ao primeiro, Haddad fez uma série de críticas à elite brasileira. Segundo ele, as classes mais altas são majoritariamente atrasadas e o empresário aqui do país precisa se modernizar e se educar para a democracia. O Estadão deu um outro enfoque para a matéria, trouxe detalhes da proposta de Haddad para ampliar o controle externo do judiciário e de órgãos como o Ministério Público. O petista defende expandir a diversidade de representação nessas esferas para que não sejam corporativas. De certa maneira, o que ele disse também ao valor, né? Também defendeu um mandato que poderia ser de 12 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal. Ô Madu, começo com você. O que você achou dessas novas propostas aí do Fernando Haddad? Olha, o Fernando Haddad está arrojado, né? Começou na entrevista do Valor, né? E eu acho que ele está se mostrando um candidato arrojado, pensando que as pessoas esquecem que ele é o candidato, aliás, entre aspas, né? Porque o candidato de verdade, por enquanto, é o apenado Lula, Luiz Inácio Lula da Silva, mas ele é o candidato provável do PT, do Partido dos Trabalhadores, do partido junto com o MDB, mas o sócio majoritário, né, desse consórcio PT-PMDB que arrebentou com o Brasil. E agora ele me aparece com um monte de solucionáticas, um monte de propostas arrojadas, né, tiradas todas do bolso do colete, né, em grande contradição. Ontem a Vera mostrou muito bem, né, ele vivia as turras com a Dilma quando era prefeito de São Paulo, porque não recebia os recursos necessários do governo federal. Inclusive teve uma polêmica na revista Piauí, em que, na minha opinião, ele evidentemente foi derrotado. E eu não consigo ver, alguns amigos meus acham que ele pode vir a ser realmente um candidato em substituição ao Lula importante, significativo. Primeiro, eu não consigo acreditar mais em nenhum discurso do PT. Né? Nunca acreditei, agora que não acredito mesmo. E eu acho que os eleitores também, uma parcela enorme deles também não vai cair nisso ao ouvir a legenda que ele representa. Em segundo lugar, eu não acredito também na capacidade que o Lula teria de transferir os seus votos para o Haddad. Eu acho até por uma questão de perfil, seria até mais fácil ele transferir para o Jacques Wagner, que mal ou bem, né, tem um desempenho na política, no dia a dia com os eleitores melhor do que o paulista, que inclusive perdeu no primeiro turno. E aí, Vera, e você, o que você achou dessas outras propostas aí do Haddad, esses 12 anos para ministro do Supremo, enfim, vai lá. Ele detalhou um pouco algumas coisas, mas o tom é o mesmo da entrevista do Valor, aquele tom que afeta democracia onde só existe intervencionismo. E ele detalhou mais essa proposta de pôr a mão do gato, na verdade, no Judiciário e no Ministério Público, né? Que é disso que se trata, Patrick. Você não tenha dúvida que por trás disso tudo que o PT está falando, vai embutir indulto, vai embutir leniência ou anistia à Caixa 2, o tal controle social sobre o Judiciário e o Ministério Público, que é colocar pessoas que de social não tem nada, são aparelhadas pelos partidos, pelos sindicatos, né? Que é disso que se trata. Então, uma tentativa de tutela, na verdade, das instituições. É isso que o PT quer. Quer tutelar a imprensa, quer tutelar o Ministério Público e tutelar o Judiciário. Já não esconde essas pretensões. Desistiu de fazer qualquer carta ao povo brasileiro e agora faz um programa ali de uma espécie de bolivarianismo light, lustrado pelo cabelo do Haddad, que agora voltou ao mullet e usa também brilhantina, e tá nessa, né? Não tem diferença de ontem. Eu acho incrível
é que, bom, acho que isso vai aparecer nos próximos dias. Os editoriais da imprensa não falem o que está em jogo. O que está em jogo é uma proposta de colocar um cabresto na mídia. E eu acho que pode, sim, ter chance de um candidato petista chegar ao segundo turno, se continuar a pulverização de candidaturas, se o Lula conseguir transferir alguma coisa para um candidato. É que o Haddad, ele é cintura dura, né? É difícil ele emplacar no Nordeste, é difícil ele emplacar no mesmo público do Lula. Mesmo o tom que ele fala, tom sempre professoral, ele fala hoje, como é que ele vai fazer uma modernização a partir da base da pirâmide até em cima, quer dizer, uma coisa professoral, arrogante. Eu acho que isso não cola com aquele eleitorado que tem saudade do Lula. Mas se puser alguém no segundo turno, é alguém que vai defender uma proposta claramente intervencionista e claramente de tutela das instituições. E aí, Andreasa, o que você achou? Patrick, como eu venho dizendo há muito tempo, e vocês sabem que eu considero muito grande a possibilidade do candidato do Lula estar no segundo turno, uma vez que eu considero que há um lugar para a esquerda lá, importa pouco quem seja o escolhido lulista, desde que entre os petistas esses especulados. Eu pessoalmente também acho o Jacques Wagner mais forte, fecha uma conta mais completa, considerando também a disputa regional na Bahia, onde o PT joga uma peça estratégica pela reeleição do Rui Costa. O Jacques Wagner governou aquele estado, tem todo um arranjo mais sólido, mas insiste que importa pouco. De todo modo, o Fernando Haddad, nesse conjunto desastroso para quem tem compromisso com as liberdades individuais, ele é, no entanto, aquele que mais claramente compreendeu o lugar do PT hoje, o lugar em que o PT tem alguma chance, ou o lugar em que o PT conseguiria sustentar a hegemonia da esquerda brasileira, uma disputa que também está em jogo nesse momento. Qual seja, o de radicalizar o discurso. As entrevistas são manifestações radicais, debochadas muitas vezes, sarcásticas, mas ali está um programa intervencionista, como disse a Vera, de reforço à onipresença do Estado na vida do brasileiro, falando para a faixa de eleitorado muito restrita, no melhor cenário 30%, em que o PT tem existência hoje. Quer dizer, o PT é um partido isolado. A própria prisão do Lula é um sinal concreto, material desse isolamento, dificuldade incrível de fazer aliança, mesmo tendo o papel importante que tem a esquerda e o peso eleitoral que tem, e quem fica isolado assim radicaliza obrigatoriamente o discurso, diminui a faixa do eleitorado para a qual fala. O PT, em certo sentido, e é competitivo mesmo assim, voltou a ser aquele de 94, de 98, aquele que se falava que tinha 20, 25, no melhor cenário, 30% do eleitorado. É um eleitorado que basta para colocar um cidadão, qualquer cavalo que seja, no segundo turno.